aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje eu estou aqui novamente trazendo mais um vídeo da nossa série de História da Filosofia com base na História da Filosofia do Giovanni Reale e no Dario Antiseri. Hoje eu volto aqui depois de um mês, quer dizer, para vocês é depois de um mês, para mim é depois de 5, 6 meses, porque como vocês sabem eu deixo os vídeos acumulados e vou postando, né? E, enfim, é muito bom poder estar de volta, vamos seguir aqui, vamos tentar recuperar o ritmo da nossa série de História da Filosofia nesse segundo semestre de 2023. E, bom, hoje a gente vai falar, vai continuar fazendo essa introdução ao período do Renascimento, né, da Renascença, na virada da Idade Média para a Modernidade. E hoje a gente vai enfocar mais especificamente alguns textos que foram muito influentes nesse período e que determinaram muito a maneira de pensar dos autores que a gente vai estudar daqui em diante. E esses textos são os textos daquilo que o Reale vai chamar aqui dos profetas e magos pagãos e orientais. Então são figuras que digamos assim, tem essa aura de profeta, de um sábio da antiguidade e que, enfim, são nomes de pessoas que têm autoridade, né, e que vão ser reconhecidos como autoridade no Renascimento e que já gozavam de autoridade antes disso. Eu estou falando aqui de Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. 3 nomes conhecidos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles hoje e já tem alguns vídeos no canal falando deles, mas aí falando mais do pensamento deles como entendido na Antiguidade, como recebido na Antiguidade. Agora a gente vai falar de como o Renascimento recuperou esses textos, que supostamente foram escritos por esses autores, e como é que eles foram trazendo isso para o pensamento filosófico. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de fazer aquele convite para vocês que eu sempre faço, de vocês apoiarem o canal financeiramente. Há várias formas de você fazer isso, né? A principal delas é você comprando os livros que a gente usa de base aqui, que são os do Giovanni Reale, pelos links na descrição. Você fazendo isso, você não paga nada além do que você já pagaria no valor do livro, mas vem uma comissãozinha para mim. A Amazon destina uma parte do valor para o meu bolso. Então isso já é uma grande ajuda. Vai ser muito bom se você puder fazer isso. Mas se você não quiser fazer isso, você tem outras formas de ajudar também. Essas formas são, você pode mandar um Pix, né, pela chave que está aí embaixo. Você pode ajudar um Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Enfim, faz tempo que não rola, mas você pode fazer isso também. Pelo botão Valeu, que tem aí embaixo agora também. E a melhor forma de apoiar o canal que você pode escolher é o apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, a partir de R$2, no meu caso, para doar para o seu produtor de conteúdo preferido. E, bom, o legal disso é que você vai doar todo mês, então eu vou ter a expectativa já de receber esse dinheiro no mês seguinte. Então, enfim, isso é bom para eu me planejar com os gastos aqui. Mesmo que você doe pouca coisa, é bom pela certeza que eu vou ter de receber o dinheiro posteriormente. E, além disso, né, além da alegria que você vai causar em mim por estar me ajudando, você também vai receber um agradecimento aqui no começo de todos os vídeos. Então eu gostaria de agradecer aos nossos 4 atuais apoiadores do Apoia-se. Ao Denício, a Andressa, ao Cássio e ao Luiz. E, bom, além deles eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui ao Itamar, né, que é um doador ativo do canal, está doando aí há bastante tempo, mas ele não doa pelo Apoia-se, ele doa pelo Pix, mas todo mês ele está mandando um Pix aí para mim. Então, muito obrigado, Itamar, muito obrigado, Denício, Andressa, Cássio e Luiz. Obrigado pelo apoio que vocês dão sempre, isso é muito importante mesmo. Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo agora. Bem, gente, então, como eu ia dizendo, a gente vai ter no período do Renascimento alguns textos muito importantes que vão ser resgatados e que vão ser levados muito a sério pelos filósofos desse período, né, que são os textos que tradicionalmente foram atribuídos a Hermes Trismegisto, a Zoroastro e a Orfeu. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora e falar um pouco sobre algumas questões envolvendo esses textos. O Reale começa dizendo o seguinte: antes de tudo, devemos esclarecer uma questão importante. Como foi possível que os humanistas, que descobriram a crítica filológica do texto e que chegaram a identificar grandes falsificações em diversos textos de vários tipos, com base no exame da língua, tenham caído em erros tão flagrantes, tomando como autênticas as obras atribuídas aos profetas magos Hermes Trismegisto,
sempre falo esse nome errado, Trismegisto, Zoroastro e Orfeu, que são falsificações tão evidentes para nós hoje. Então o Halley começa com essa pergunta, né? A gente veio vendo aí nos últimos vídeos que os humanistas eles tinham umas preocupações muito grandes, eles tinham preocupações muito grandes com os estudos de letras, né, de idiomas e de disciplinas ligadas às letras, como retórica, literatura e assim por diante. Já falamos disso. E, naturalmente, né, tendo muito contato com esse tipo de estudo, eles desenvolveram ferramentas bastante eficientes para identificar falsificações em textos antigos. Entender quando um texto é atribuído a um autor, quando na verdade ele não é daquele autor. Né? Esse tipo de técnica foi sendo desenvolvida pelos humanistas. Né? Ganhou uma ênfase muito grande por eles. E aí o Reale começa a se perguntar, né? Por que logo essas pessoas que desenvolveram todo esse aparato, todo esse instrumental de análise textual, conseguiu ao mesmo tempo, né, como é que eles puderam ao mesmo tempo aceitar que esses textos importantes que a gente vai tratar aqui hoje eram de fato da autoria desses autores, né? O do Hermes, do Zoroastro e do Orfeu. Orfeu é uma figura mítica da mitologia. Né? O Hermes é um deus grego. Então, bem, como é que essas pessoas de fato achavam que esses textos eram dessas pessoas? Né? E como o Reale diz aqui, esses são textos que hoje em dia já não se crê mais que foram escritos por essas pessoas que eles alegam, pelas quais eles alegam terem sido escritos. Né? Então, como que ao mesmo tempo os mesmos humanistas tiveram todo um cuidado com os textos e ao mesmo tempo se deixaram levar por essas coisas que para nós hoje em dia soam meio ridículas. É mais ou menos isso que ele está se perguntando aqui. Como é que deixaram de aplicar a elas o mesmo método? Né? A essas obras, né, que estão sendo recuperadas. Como é possível observar tão grande falta de sagacidade crítica e credulidade tão desconcertante em relação a esses documentos? E ele diz aqui que a resposta à questão é bastante clara à luz dos estudos mais recentes. Então, hoje em dia, já está mais fácil da gente entender as razões dessa aparente contradição ali no espírito dos humanistas. O Reale diz o seguinte: o trabalho de pesquisa dos textos latinos, que começou com Petrarca, né, o Francesco Petrarca, a gente mencionou o Petrarca nos últimos vídeos, mas a gente vai ter um vídeo para falar especificamente dele, talvez seja até o próximo, inclusive. Então, o trabalho de pesquisa dos textos latinos que o Petrarca iniciou consolidou-se antes que ocorresse o impacto com os textos gregos. Então, toda essa tradição de desenvolvimento de um aparato crítico para os textos antigos estava sendo desenvolvida em cima de textos latinos, textos escritos em latim, herdados aí pela Idade Média. Herdados da Idade Média, perdão. Portanto, a sensibilidade e a capacidade técnica e crítica dos humanistas se aguçaram muito antes em relação aos textos latinos do que em relação aos textos gregos. Então, essa habilidade, enfim, são idiomas diferentes, né? O latim e o grego. Então, se você desenvolve uma competência muito grande, muito eficiente num desses idiomas, não necessariamente se desenvolve no outro. Não necessariamente todo aquele olhar crítico que você vai ter para esse idioma, que no caso é o latim, você vai ter também para o grego, porque são idiomas diferentes. É claro que tem as suas semelhanças, mas enfim, o desenvolvimento desse aparato para o texto grego ainda está para se desenvolver mais. Além disso, os humanistas que se aproximaram dos textos latinos tinham interesses intelectuais mais concretos do que aqueles que se ocuparam predominantemente dos textos gregos, que tinham interesses mais abstratos e metafísicos. Então a gente falou a respeito do humanismo, né, como ele tem um olhar mais prático do que se tendia a atribuir à filosofia nessa época, a ponto inclusive de alguns autores, como a gente já comentou também com mais detalhe no outro vídeo, dizerem que não há filosofia no humanismo. Né? Alguns intérpretes do Renascimento dizem isso, né? Que o humanismo é justamente aquela parte do Renascimento que não é filosófica. E a tradição filosófica desse período estaria aí na mão dos aristotélicos e do pessoal que ainda segue em alguma medida a escolástica, enfim. Mas que os humanistas propriamente ditos não estariam fazendo filosofia porque os interesses deles eram mais práticos. Né? Mesmo no âmbito mais especulativo. Né? A coisa ainda tinha uma ênfase muito ética, muito
da formação do homem letrado e tal. Então, enfim, eles tinham os interesses distintos dos interesses dos comentadores dos textos gregos, que tinham interesses mais abstratos e metafísicos. Isso vai ficar bastante claro ao longo das próximas semanas, aí, principalmente quando a gente começar a falar de neoplatonismo. A gente vai ver um renascimento do neoplatonismo nessa época, e um renascimento do neoplatonismo que vai vir acompanhado particularmente de interesses místicos. Interesses metafísicos também, e aí nesse sentido são mais teóricos, mas interesses místicos também. De como que a alma pode se elevar a Deus, se elevar ao princípio, ou o que quer que seja. Vai depender do autor. Então vejam, eram interesses distintos que se tinha pelos textos gregos e pelos textos latinos. Então a abordagem que se tinha com um e que se tinha com o outro, as abordagens eram diferentes. Os humanistas que se ocuparam predominantemente de textos latinos interessam-se sobretudo pela literatura e pela história, como a gente já comentou. Ao passo que os humanistas que se ocuparam de textos gregos interessaram-se sobretudo pela teologia e pela filosofia. Esses são assuntos que tradicionalmente são mais elevados e que inclusive são tradicionalmente mais filosóficos, a gente poderia dizer. Além disso, as fontes e tradições usadas como referência pelos humanistas que se ocuparam de textos latinos eram bem mais límpidas do que as utilizadas pelos humanistas que se ocuparam de textos gregos, as quais se revelam extraordinariamente carregadas de incrustações multisseculares. Por fim, foram os próprios gregos doutos que saíram de Bizâncio para a Itália, que com a sua autoridade avaliaram uma série de convicções destituídas de fundamentos históricos. Então, o que ele está dizendo aqui? As pessoas dessa época já tinham mais familiaridade com os textos latinos, de maneira que, quando eles olhavam para o texto, eles conseguiam apagar com mais facilidade as influências que eles estavam sofrendo na hora de interpretar aqueles textos. Eles já tinham aprendido a clarear um pouco o olhar e tentar olhar o texto para além das interpretações que foram herdadas do passado. Eles já sabiam separar, isso aqui é a interpretação que as pessoas faziam, e isso aqui é a forma como a gente pode olhar o texto em si mesmo. No caso dos textos latinos, eles já conseguiam separar isso melhor, justamente por essa familiaridade com esses textos que eles já vinham carregando. Agora, como ele diz aqui, no caso dos intérpretes gregos, eles acabaram sendo influenciados já por muitas maneiras já consolidadas de interpretar esses textos gregos. Por quê? Porque os sábios que vieram de Bizâncio, com a queda do Império Bizantino, trouxeram esses textos para o Ocidente, mais especificamente para a Itália, e com isso trouxeram também todo o jeito deles lidarem com os textos, toda aquela maneira já tradicional, já consolidada no Oriente de interpretar aquilo. Então, os textos chegaram no Ocidente junto já com toda essa carga interpretativa e essas tendências de análise de texto, por assim dizer. Então, digamos assim, o que o texto dizia e o que se consolidou como interpretação desse texto são duas coisas que ainda estavam muito juntas. Os latinos ainda não tinham tido contato suficiente com os textos gregos para conseguir separar essas coisas. Então, isso foi também um motivo pelo qual o tratamento com os textos latinos acabou sendo muito mais crítico do que o tratamento com os textos gregos. O que dissemos, portanto, explica perfeitamente a situação contraditória que se criou. Enquanto, por um lado, humanistas como Valla, falaremos dele também, denunciavam como falsificações documentos latinos pluriconsagrados, por outro lado, ao contrário, humanistas como Ficino, que aí a gente vai estudar bastante também, reafirmavam a autenticidade de flagrantes falsificações gregas tardio-antigas, com resultados de grande alcance para a história do pensamento filosófico, como veremos agora. Então, os latinos, eles conseguiam ter esse olhar crítico mesmo com os textos latinos que já estavam consagrados. Mesmo textos que a tradição latina consagrou, como autênticos de um determinado autor, por exemplo, os humanistas do Renascimento já tinham se colocado numa posição de olhar para esses textos e falar, não, calma aí, isso aí não é desse cara. Textualmente a gente já consegue ver razões para não atribuir esse texto a esse cara.
Mas no caso dos intérpretes dos textos gregos, né, aí pensando principalmente no pessoal neoplatônico, como o próprio Marcílio Fitino que ele citou, esses autores estavam afirmando e reafirmando que esses textos eram de fato dos autores de que eles se propõem a ser textos, né? Então, Hermes Trismegisto, Orfeu e Zoroastro. E é justamente deles que a gente vai falar agora. Justamente desses textos, né? Vamos começar então com Hermes Trismegisto e o Corpus Hermeticum, né? O conjunto de textos que se atribui a Hermes. Comecemos por Hermes Trismegisto e pelo Corpus Hermeticum, que tiveram a maior importância e celebridade na Renascença. A gente tem um vídeo falando, inclusive, desse corpus em linhas bem gerais, lá quando a gente estava falando de... Ou foi no final da filosofia pagã antiga, ou foi já na patrística, eu não me recordo, mas acho que foi na filosofia pagã antiga, primeiro volume do Reale. Enfim, diz o Reale aqui que hoje sabemos com certeza o que iremos expor. Apesar de naquela época, enfim, não citei isso com clareza, hoje em dia a gente já tem certeza dessas questões de autoria envolvidas no Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é figura mítica que nunca existiu. Essa figura mítica indica o deus Thoth dos antigos egípcios, considerado inventor das letras do alfabeto e da escrita, escriba dos deuses e, portanto, revelador, profeta e intérprete da sabedoria divina e do logos divino. Então essa figura do Hermes Trismegisto, na verdade, ela originalmente é a figura do deus Thoth, dos egípcios, que é um deus que está muito relacionado com essa questão da escrita, né? O Platão chega a falar disso no Fedro, né? Aquela passagem famosa em que ele faz a crítica à escrita. Enfim, então Thoth a gente pode dizer que é o deus das letras, o deus da mensagem, o deus da escrita como um todo, né? O deus da palavra. Aí ele segue aqui, né? Quando tomaram conhecimento desse deus egípcio, os gregos acharam que ele apresentava muitas analogias com seu deus Hermes, que é o deus Mercúrio dos romanos. De fato, é o deus mensageiro, o deus que carrega a mensagem dos deuses para os homens. É ele que faz essa ponte. É o deus que está relacionado ao discurso. Justamente porque é intérprete e mensageiro dos deuses, qualificando então com o adjetivo trismegisto, que significa 3 vezes grande. Então é o Hermes 3 vezes grande. Na Antiguidade Tardia, particularmente nos primeiros séculos da época imperial, sobretudo os séculos II e III depois de Cristo, alguns teólogos filósofos pagãos, em contraposição ao cristianismo que se expandia, produziram uma série de escritos que eles apresentaram sob o nome desse deus, do Hermes, com a evidente intenção de contrapor às escrituras divinamente inspiradas dos cristãos outras escrituras, apresentadas também como revelações divinas. Então a tese que o Reale está sustentando aqui é a de que esses textos, eles, bem, como ele deixou bem claro, né, parece que ninguém acredita mais que esses textos sejam de um cara chamado Hermes que estava lá atrás, principalmente se de fato a gente vai falando do deus grego, né? De fato não foi o deus grego que escreveu, nem o deus egípcio. Mas além disso, o Reale vai dizer que houve um motivo para esse texto ter sido escrito nesse contexto, supostamente por esse autor, né? Sob esse pseudônimo, melhor dizendo. Que é justamente o fato de que o cristianismo estava se expandindo nesse momento, né? Séculos II e III depois de Cristo, como eu disse, e o ato de escrita desses textos era justamente uma tentativa do paganismo de se projetar num contexto em que o cristianismo aparecia como religião revelada, né? Como um texto sagrado. Enfim, o cristianismo não é só o texto da Bíblia, né? Mas o cristianismo é amplamente baseado na Bíblia, que aparece na tradição cristã como sendo um texto revelado por Deus, né? É um texto cujo conteúdo foi revelado por Deus através de inspiração divina dos autores, né? Então, num contexto em que isso estava se popularizando, seria muito bom para o paganismo também ter o seu cavalo nessa corrida, né? Quer dizer, também ter o seu texto sagrado, que também foi resultado da inspiração divina e da revelação de alguém que era efetivamente um deus, e não era simplesmente um profeta. E aí, no caso, o Hermes Trismegisto e o próprio deus Thoth aparecem como os escolhidos para assinarem esses textos. Então, parece que a intenção do autor era justamente tornar essas doutrinas que estavam expressas no Corpus Hermeticum concorrentes
concorrentes fortes para o cristianismo. As pesquisas modernas determinaram, sem qualquer sombra de dúvida, que sob a máscara do deus egípcio ocultam-se diversos autores, e que nesses textos são bastante escassos os elementos propriamente egípcios. Então aqui a gente tem que cada um desses textos é escrito por um autor. Quer dizer, imagino que o mesmo autor possa se repetir nesse sentido, né? Mas, enfim, não é só um único autor que escreveu todos esses textos, mas foram vários. E também ele vai dizer aqui que não tem tantos elementos egípcios nesse texto, né? São poucos os elementos que a gente pode olhar e falar, ok, isso aqui de fato veio do Egito. Como ele vai dizer aqui, na realidade trata-se de uma das últimas tentativas de ressurgimento do paganismo, amplamente baseada em doutrinas do platonismo da época. Então a gente vê que as doutrinas que estão presentes no Corpus Hermeticum não são egípcias, mas, pelo contrário, são gregas. E não só gregas, mas platônicas, mais especificamente. Então, enfim, profundamente gregas, né? Não tinha nada de tão original nesse sentido de estar trazendo uma sabedoria de um outro lugar. Não, era um platonismo trazido à luz de uma maneira um pouco diferente. Aí ele fala um pouco aqui sobre esses tratados, né? Entre os numerosos escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, o grupo claramente mais interessante constitui-se de 17 tratados, o primeiro dos quais leva o título de Pimandro, mais um escrito que só chegou até nós apenas em uma versão latina, que no passado era atribuído a Apuleio, intitulado Asclépio. Então a gente tem esses 17 tratados e o Asclépio como sendo aí as obras importantes do Corpus Hermeticum. E o Reale até dá informação interessante aqui de que esse Asclépio ele foi escrito, talvez elaborado ali perto do século IV depois de Cristo. Então vejam como isso já é muito tardio. Né? Vejam como isso já vem bem depois, vem depois demais, tardiamente demais para ser atribuído, para ter sido de fato escrito pelo deus Hermes ou para qualquer figura dessa que se propunha ser muito antiga. Né? Enfim, e aí o Reale vai falar um pouco agora, sobre como que esses textos foram entendidos ao longo da história, né? Porque, de fato, ele até agora falou como que a crítica histórica vê esses textos hoje. Mas agora ele vai falar um pouco sobre como a tradição viu isso e vai falar sobre o Renascimento, né? Mais especificamente. Mas ele começa falando da Antiguidade Tardia na patrística. E ele diz que a Antiguidade Tardia aceitou todos esses escritos como autênticos. Então, os padres da igreja, né, e suponho que pagãos também, olharam para esses textos e falaram, ok, isso é de fato escrito por esse tal de Hermes Trismegisto aí. Os padres cristãos, que neles encontraram acenos a doutrinas bíblicas, de fato parece ter algumas coisas meio parecidas, ficaram muito impressionados e consequentemente ficaram convencidos de que eles remontavam à época dos patriarcas bíblicos, pensando assim que fossem obra de uma espécie de profeta pagão. Então olha que doideira. Né? Um texto escrito, um conjunto de textos escritos no século IV depois de Cristo, foram interpretados pelos primeiros cristãos como sendo de fato tão antigos quanto eles próprios pretendem ser, mas não só isso, mas sendo lá da época dos patriarcas bíblicos, né? Dos profetas bíblicos. E de modo que o próprio Hermes, né, como ele fala coisas que lembram muito o cristianismo, ele próprio também seria um profeta. Um profeta pagão, nesse caso. E foi assim que pensou Lactâncio, por exemplo, como também, em parte, Santo Agostinho. Olha que interessante. Só que, de fato, é só no Renascimento que essa percepção vai ser consagrada, de fato. Né? Fitino consagrou solenemente essa convicção e traduziu o Corpus Hermeticum, que se tornou o texto basilar do pensamento humanista renascentista. Assim, por volta do século XV, século XV, Hermes foi solenemente acolhido na Catedral de Siena com uma efígie no pavimento com a inscrição tá em latim, né? Hermes Mercurius Trismegistus, contemporaneus Moisi, contemporâneo de Moisés. Vejam a posição em que ele está sendo colocado aí, né? E aí o fato, então, de muitos autores cristãos terem interpretado Hermes como um profeta
pagão, mas que antecipou, como qualquer profeta faz, o cristianismo, isso vai servir como uma abertura para um certo sincretismo, né, entre platonismo, cristianismo, hermetismo e outras coisas mais. O Reale vai dizer aqui que o sincretismo entre doutrinas greco-pagãs, neoplatonismo e cristianismo, tão difundido no Renascimento, baseia-se em grande medida nesse equívoco colossal. Então o fato deles terem pensado que o Hermes era de fato alguém lá dessa época, lá atrás, lá antes de Cristo, da época dos patriarcas, e terem considerado o Hermes como um profeta, foi o que levou, foi o que autorizou no imaginário renascentista essa misturada toda, né? Toda essa fusão de doutrinas. Desse modo, muitos aspectos doutrinários da Renascença, considerados estranhamente paganizantes e estranhamente híbridos, apresentam-se agora sob esta luz. Então agora a gente consegue entender por que teve essa mistura toda. Que é algo que realmente chama atenção quando você pega, sem conhecer o contexto direito, né? Você pega um autor isolado do Renascimento, você vê aquela mistura toda que ele faz, isso chama muita atenção, assim, pelo menos chamou muito a minha. Mas, enfim, é interessante ver essa coisa do Hermes justamente porque é isso que está dando a base, né? É isso que está abrindo as portas para esse movimento de síntese dessas doutrinas. E aí, finalmente, né, ele vai dizer aqui algumas doutrinas que estão presentes no Corpus Hermeticum e que remetem aí ao cristianismo, né? Ele vai justificar um pouco isso que ele disse agora dos autores cristãos terem pego o Hermes, terem incorporado Hermes como um profeta. Na complexa concepção hermética, considerada mais ou menos tão antiga quanto os mais antigos livros da Bíblia, os homens do Renascimento não podiam deixar de ficar impressionados com os acenos ao Filho de Deus, ao Logos divino, que lembra o Evangelho de João. Então, o Corpus Hermeticum fala num Filho de Deus e fala num Logos divino. Logos divino, ok, isso pode aparecer em outras tradições também. Isso tem na filosofia judaica, também tem os autores que falam disso. Mas, de fato, Filho de Deus é algo bem forte, né? O Logos divino também é, mas Filho de Deus certamente é muito mais diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo grego, né? Ele diz aqui que o Tratado 13 do Corpus Hermeticum contém até uma espécie de sermão da montanha e afirma que a obra de regeneração e salvação do homem deve-se ao Filho de Deus, definido como um homem por vontade de Deus. Então veja, o ser humano está numa situação tal que precisa ser salvo. Até aí, isso pode pertencer a várias tradições de fato. Mas aí, dizer que essa situação do homem só pode ser redimida mediante a ação do Filho de Deus, isso aí realmente já está bem mais cristão do que se poderia pensar, né? Está muito mais cristão do que qualquer outra coisa. E aí, justamente, né, esse homem, esse Filho de Deus, ele é definido como um homem por vontade de Deus. Então veja que interessante, né? Ele está deixando claro que não é um Filho de Deus que está ali na natureza divina ainda, né? No sentido de que é um ser espiritual, que vai mexer os pauzinhos no mundo espiritual e vai salvar a gente. Certamente tem um aspecto espiritual disso, mas ele diz que o Filho de Deus ele foi definido como um homem por vontade de Deus. Então, o Filho de Deus ele tem esse aspecto divino por ser Filho de Deus, mas também tem esse aspecto humano. Vejam como que isso não está se aproximando do cristianismo, né? E ele diz aqui que Fitino chegou a considerar o Corpus Hermeticum até mais rico que os próprios textos de Moisés. Vejam bem, mais ricos do que o Pentateuco, no sentido de que ele prevê a encarnação do Logos, do Verbo, dizendo que a palavra do Criador é o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus está associado ao Verbo, ao Logos, e, de fato, né, nesse sentido, ele está indo para além do Moisés. Né, ele está dizendo que o Filho de Deus vai se encarnar, que Deus se tornará homem. E isso, enfim, no Moisés não foi dado a Moisés ter essa perspectiva toda, né? Mas no Hermes tem essa informação. Né? Então, com isso, acho que fica bem claro por que eles foram colocados, por que o Hermes especificamente foi colocado nessa posição de o profeta pagão. Né? O profeta que antecipou o cristianismo, apesar de ser pagão e não ser judeu, né? Não fazer parte do povo hebreu. Essa estupefação diante do profeta pagão, tão antigo quanto Moisés, supostamente,
que fala do Filho de Deus, levou à aceitação, pelo menos parcial, da estrutura astrológica e gnóstica da doutrina. Então o que ele vai falar aqui agora, né? Que o fato de falar desses textos falarem em Filho de Deus, em Logos divino, e ter toda essa proximidade com o cristianismo, até essa parte soteriológica que ele falou aqui e tal, uma vez que isso estava posto, esse texto como um todo começou a ser muito bem aceito no interior do cristianismo. E aí, com isso, outros elementos não tão cristãos assim, ou não tão tradicionalmente vinculados ao cristianismo assim, começaram a entrar junto. Né? Então, os textos como um todo foram bem aceitos, e aí entrou gnosticismo, entrou um pouco de astrologia, entrou magia, entrou várias coisas assim que, enfim, que não faziam parte antes. Né? Ele diz aqui, levou à aceitação, pelo menos parcial, da estrutura astrológica e gnóstica da doutrina. Ele fala aqui também que o Asclepius, né, um dos textos, ele fala expressamente de práticas mágicas. Né? Então vejam como que a coisa... os próprios textos já estão trazendo essa mistura toda. Né? Ele diz aqui, né, que Fitino e outros encontraram em Hermes Trismegisto uma espécie de justificação e legitimação da própria magia, embora entendido em novo sentido, como a gente ainda vai ver. Então, como eu disse, né, as portas aí estão abertas. A complexa visão sincretista de platonismo, cristianismo e magia, que constitui uma das marcas do Renascimento, encontra-se em Hermes Trismegisto, uma espécie de modelo antelitteram, ou pelo menos uma significativa série de estímulos extremamente nutrientes. Portanto, sem o corpus hermeticum não é possível entender o pensamento renascentista. Então, de novo, se alguém aí já leu algum texto de um filósofo renascentista, principalmente um desses meio doidos que juntam um monte de coisa diferente, deve ter ficado meio espantado. E aí, depois de ter lido isso aqui que o Reale disse, fica muito mais claro porque que de onde veio isso, né? Como que eles se sentiram autorizados a fazer essa baguncinha, né? Enfim, então acho que está bem claro o papel do corpus hermeticum aqui, né? Ele que abre as portas para que essas coisas possam se sintetizar. Bom, sobre Hermes Trismegisto era isso. Agora a gente vai falar sobre o Zoroastro da Renascença. Um documento que apresenta muitas analogias com os escritos herméticos é o constituído pelos chamados oráculos caldeus. Também é um texto bem tradicional aí da história do pensamento. Né? Obra em hexâmetros, então a gente está falando de um poema, né? Da qual numerosos fragmentos chegaram até nós. Com efeito, podemos encontrar em ambos os escritos a mesma mistura de filosofemas, extraídos do médio platonismo e do neopitagorismo, com acentuação do esquema triádico e trinitário, e com representações míticas e fantásticas, apresentando um tipo análogo de religiosidade confusa de inspiração oriental, característica do pensamento tardio, conjugada com análoga pretensão de transmitir uma mensagem revelada. Então vamos começar pelo final aqui. Né? Também esse texto dos oráculos caldeus, supostamente escrito por Zoroastro, assim como o texto do Hermes, traz essa pretensão de ser uma revelação divina. Enfim, vamos ver se os objetivos serão os mesmos, né? Mas, de fato, essa pretensão também está presente aí. Bom, como ele diz aqui, né, isso é uma doutrina que traz muitas coisas de inspiração oriental, que era algo que estava meio comum nesse paganismo ali da era imperial, né, do final da Antiguidade. Enfim, não é nenhuma exclusividade do Zoroastro trazer isso, né, dos oráculos caldeus, melhor dizendo. Ele fala aqui da acentuação do esquema triádico e trinitário. Né, então, o número 3 ele vai estar muito presente aí nesses textos, o que certamente favoreceu, em alguma medida, a aceitação disso pelo cristianismo. Né? O cristianismo, como vocês sabem, tem a doutrina da Santíssima Trindade, e já era bem comum, já pelo menos desde Santo Agostinho. Antes disso, eu confesso que eu não tenho notícia de se tinha isso antes, mas pelo menos a partir de Santo Agostinho, você tem essa tendência a ver trindades na realidade, ver tríades pelo menos, né? ver as coisas em três, e associar isso à trindade.
né? Entender que as coisas no mundo que existem em três e que se configuram como três, o fato da realidade como um todo apresentar três em vários níveis da sua estrutura, é um sinal, né? É uma marca de que esse mundo foi feito pela Santíssima Trindade, né? É justamente como um artífice que assina a sua obra, né? A mão o estilo do artista, por assim dizer, a marca do artista permanece na obra que ele confeccionou. Então, a relação de Deus, do Deus Trino com o mundo seria assim, né? Essa é uma forma bem tradicional de entender a relação de Deus e do mundo, do ponto de vista da Trindade. Então, certamente, o fato dos oráculos caldeus enfatizarem essa questão trinitária da realidade, né, esse aspecto do três no mundo, foi uma ponte aí para fazer um diálogo com o cristianismo e para as pessoas se sentirem autorizadas a juntar, ou pelo menos aproximar as duas coisas. Nos oráculos, aliás, o elemento mágico predomina ainda mais claramente do que no corpus hermeticum, e o componente especulativo se enfraquece e se submete a objetivos práticos e religiosos, a ponto de perder toda a sua autonomia. Então, para o Reale, esses textos são menos, vamos dizer assim, especulativos, menos filosóficos. A gente está pensando aqui em realmente uma coisa mais mágica mesmo, né? Parece que a obra é permeada por um certo espírito prático religioso, no sentido de que tem instruções de como fazer rituais, de como encaminhar uma vida teúrgica, né, por assim dizer. Esses oráculos, mais do que a sabedoria egípcia, se vinculam à sabedoria babilônica. Com efeito, a heliolatria caldeia, o culto do sol e do fogo, desempenha papel fundamental nesses escritos. Então, por isso que são os oráculos caldeus, né? Porque eles têm essa ligação ali com a Babilônia. E aí, como ele diz aqui, né? Os caldeus, eles tinham essa questão da heliolatria, né? O culto do sol. É como existe em várias culturas, mas aqui, segundo o Reale, isso foi tirado da cultura caldeia. Então, fogo, sol, esse tipo de imagem vai ser muito frequente e muito importante aqui. Então, enquanto o corpus hermeticum ele se apresenta vinculado, pelo menos pretensamente vinculado a uma tradição egípcia, aqui a gente vai ter influências caldeias, nos oráculos caldeus. Como sabemos, seu autor Juliano, que viveu no século II depois de Cristo, foi denominado, ou se fez denominar, o Teurgo. Então vejam, né, é interessante que aqui parece que a gente já consegue identificar quem foi o autor desses textos, diferente do caso do Corpus Hermeticum, né? Enfim, eu suponho que tenha mais pesquisas sobre isso, mas já que o Reale não disse nada, eu imagino que não tenha nenhum grande consenso sobre o Corpus Hermeticum, né? Mas nesse caso do texto do Zoroastro, parece que realmente não foi o Zoroastro que escreveu, mas foi o Juliano, o teurgo. Mas o que é teurgia, afinal, né? A teurgia é a sabedoria e a arte da magia utilizada para finalidades místico-religiosas. E são precisamente essas finalidades místico-religiosas que constituem o dado característico que distingue a teurgia da magia comum. Então a teurgia é o uso da magia para fins religiosos. É justamente isso que vai distinguir a teurgia da magia vulgar, como ele vai chamar aqui. Enquanto a magia vulgar utiliza-se de nomes e fórmulas de origem religiosa com objetivos profanos, a teurgia, ao contrário, faz uso das mesmas coisas com fins religiosos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Nomes e fórmulas de origem religiosa com objetivos profanos. Eu acho que a gente, sem nenhum problema, poderia incluir como uma forma de magia vulgar aquela coisa de traga o amor da sua vida em 7 dias. Né? Qualquer coisa do tipo. Ou a magia utilizada para você amaldiçoar uma pessoa, por exemplo. Um feitiço que você lança em alguém, uma maldição, um presságio. Esse tipo de coisa que se refere ao âmbito profano, esse uso que intenciona objetivos do mundo profano, é configurado como uma magia vulgar. A magia utilizada para esse fim é uma magia vulgar. Mas a teurgia, ao contrário, é quando você faz uso desse aparato mágico de que você tem posse para fins divinos, para a purificação da sua alma, para se aproximar da divindade e tal. E aí, nesse contexto dos oráculos caldeus,
esses fins são a libertação da alma em relação ao corpóreo e a fatalidade a ele ligada e a conjunção com o divino. Então, é através da teurgia que a alma se eleva a Deus e que a gente se aproxima dele afastando-se do corpo, né, se despregando dessas amarras corpóreas. Mas bem, como ele diz aqui, os renascentistas não pensavam assim, né? Eles acreditavam que esse texto fosse do Zoroastro. Induzidos que foram a grave erro por abalizado douto bizantino Jorge Gemisto, um cara importantíssimo aí, ele diz aqui, né, nasceu em 1355, morreu em 1450, nasceu em Constantinopla, e que se fez denominar Pleton, né? Então esse cara meio que deu as bases aí para essa visão errada que o pessoal teve desses textos nessa época. Este, né, o Pleton, né, o Gemisto, considerou ser Zoroastro o autor dos oráculos caldeus, e indo para a Itália por ocasião do Concílio de Florença, ministrou lições sobre Platão e sobre as doutrinas dos oráculos, acreditando-os como expressão do pensamento de Zoroastro e suscitando notável interesse pelos mesmos. Né, então, enfim, você chega ali em Florença, você começa a pregar algo diferente e dizer que isso tem relação com o platonismo. E as pessoas que estão ali estudando Platão vão acabar se interessando por isso, né? Ainda mais tendo essa fama de ter sido escrito por um profeta, né? No caso, o Zoroastro. E então, até aproveitando aqui, notem como o Gemisto Pleton, é um cara que, como eu disse no começo, está vindo do Oriente e que está trazendo os textos do Oriente para cá, né, lá de Bizâncio para cá, mas não está trazendo os textos sozinhos, está trazendo os textos já com toda uma carga interpretativa. E vejam como isso está moldando a forma deles pensarem aqui, né? Então o Pleton trouxe esses textos para o Ocidente já dizendo, isso aí foi escrito pelo Zoroastro. Então Zoroastro foi, portanto, considerado profeta, e por vezes apresentado até como anterior a Hermes, ou como primeiro por cronologia e dignidade com ele. Então veja, né, o Zoroastro maior do que Hermes, está até acima dele, para algumas pessoas. Né? Ele dá que entender com por vezes que não era sempre. E ele vai dizer aqui que na realidade Zoroastro, que é o Zaratustra, né, famoso, foi um reformador religioso iraniano do século VII e VI a.C., que nada tem a ver com os oráculos caldeus. Então, vejam, de fato, esse é um texto... Aliás, de fato o Zoroastro ele viveu há muito tempo, só que não foi ele que escreveu isso. Né? Esse é o grande ponto aqui. Né? E esse novo equívoco, portanto, contribuiu grandemente para a difusão da mentalidade mágica na Renascença. Então, de novo, né? O profeta do zoroastrismo escreveu, logo tem algo de muito valioso ali, né? Bom, enfim, a gente falou do Hermes, a gente falou do Zoroastro, agora a gente vai falar do Orfeu. Orfeu foi poeta místico da Trácia. Com ele ligou-se um movimento religioso mistérico chamado órfico, do qual já falamos no primeiro volume. De fato, o Reale ele dá muita ênfase nessa questão do orfismo, em outros livros dele também, e de fato a gente falou do orfismo lá quando falou das origens da filosofia, a gente mencionou isso, né, A gente estava falando sobre o que tinha na Grécia que permitiu o surgimento da filosofia e que inspirou os primeiros filósofos, né. E de fato o orfismo teve um papel nisso, volte lá para os primeiros episódios da série, se você não sabe e quer entender. Já no século IV a.C., esse poeta-profeta denominava-se Orfeu de nome famoso. Então é um cara que já é conhecido há muito tempo e que, enfim, sempre teve uma fama, né? Em relação ao corpus hermeticum e ao oráculos caldeus, o orfismo representa uma tradição muito mais antiga, que influenciou Pitágoras e Platão, sobretudo no que se refere à doutrina da metempsicose. Então a ideia de que a alma ela sai do corpo e vai encarnar em outros corpos. Né? É isso, enfim, o Platão fala disso. Tradicionalmente considera-se que ele tirou isso do Pitágoras, e o Pitágoras, por sua vez, tirou do orfismo. Todavia, muitos dos documentos que chegaram até nós como órficos são falsificações posteriores
nascidas na época helenístico-imperial. É como sempre, né? A gente está vendo como que nessa época tinha um monte de texto falso, né? Que supostamente era de um autor, mas na verdade não era, enfim. Isso é bem comum nessa época, bem comum nessa época. Então vejam, né? Há um orfismo original, há uma tradição órfica antiga. Mas esses textos que vão se popularizar no Renascimento não fazem parte dessa tradição lá de trás. Devem ter sofrido alguma influência disso, enfim, não cabe detalhar isso agora, mas o fato é que esses textos foram escritos depois e já sob várias novas influências, como a gente vai falar já. A Renascença conheceu sobretudo os hinos órficos. Nas atuais edições, esses hinos são 87, mais um proeme. São dedicados a várias divindades, distribuindo-se conforme uma ordem conceitual precisa. Ao lado de doutrinas que remontam ao orfismo original, né, então tem de fato influência do orfismo original, contém ainda doutrinas estoicas e doutrinas provenientes do meio filosófico teológico alexandrino, sendo, portanto, seguramente de composição tardia. Né, então tem algo de estoicismo ali no meio, falamos bastante de estoicismo aqui no canal já, na época lá, né, no primeiro volume do Reale. E também ele fala aqui da escola de Alexandria. Né? Então pensadores alexandrinos que tinham uma influência platônica muito grande. Outras também, né? A Alexandria, enfim, virou aquele grande centro cultural com várias influências. Né? Mas eu, pelo menos, penso em platonismo. É a primeira coisa que me vem em mente quando eu penso em escola de Alexandria. Enfim, então vejam, né? Alexandria foi uma escola que rolou já ali depois do Aristóteles, né? É o cara que vai dar o pontapé inicial para a cidade de Alexandria ser aquilo que ela é. Foi um sucessor do Aristóteles no Liceu, né? Que foi o Straton de Lampsaco. Então, vejam como isso já é, obviamente, muito posterior à doutrina órfica original, que influenciou Platão, que influenciou Pitágoras, né? Então, o orfismo original era certamente muito anterior. E se esses textos de que a gente está falando agora sofreram influência do estoicismo e da escola de Alexandria, então, de fato, eles são significativamente posteriores, né? São da época helenística em diante. Mas os renascentistas os consideravam autênticos, né? Então, a influência que eles tiveram foi como se eles, de fato, tivessem sido escritos pelo Orfeu há muito, 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 muito tempo. Inclusive, ele vai dizer aqui algo que eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, que o Fitino, né, o Marcílio Fitino, cantava esses hinos, os hinos órficos, para obter a influência benéfica das estrelas. Então ele entoava esses hinos e com isso ele conseguia absorver a influência astrológica ali das estrelas, né, as potências delas. Então vejam como isso estava sendo levado a sério, né, pelo menos pelo Marcílio Fitino, que é um bom exemplo de um cara que foi aglomerando essas coisas, né, foi incorporando tudo isso. Segundo o próprio Fitino, na genealogia dos profetas, Orfeu foi sucessor de Hermes, e muito próximo a ele. Pitágoras ligava-se diretamente a Orfeu. Então, Hermes influenciou Orfeu e Orfeu influenciou Pitágoras. E Platão teria audido sua doutrina de Hermes e de Orfeu. Então, Hermes influenciou Orfeu e Platão, o próprio Orfeu também influenciou Platão, e Orfeu influenciou Pitágoras. Né? Essa é a árvore genealógica que ele traça aqui. Assim, Hermes, Orfeu e Platão ligaram-se em uma conexão que constitui o alicerce de toda a construção do platonismo renascentista, que, consequentemente, mostra-se completamente diferente do platonismo medieval. De fato, você não tinha todo esse conjunto de influências aí que esses textos implicam, né? Na Idade Média você não tinha isso. É claro, portanto, que, se não se levarem em conta todos os fatores que recordamos, escapa toda a possibilidade de captar o significado da proposição metafísico-teológico-mágica da doutrina da Academia Florentina e de grande parte do pensamento dos séculos XV e XVI. Então, se a gente não entende tudo isso que eu disse aqui no vídeo, que o Reale contou pra gente, não tem como a gente entender o pensamento do Renascimento. De novo, fica soando só como se ele estivesse juntando um monte de coisa aleatoriamente. Né?
Mas não, né, esses textos gozavam de uma certa reputação, né, essa reputação tinha suas razões, ninguém tirou do nada que esses textos eram escritos pelo Hermes, enfim. Então tem uma historinha aí, né? Há razões por detrás disso. A tudo isso devemos agregar ainda a enorme autoridade granjeada pelo pseudo-Dionísio Areopagita, um dos meus autores preferidos, e que foi bastante influente na Idade Média também, mas vai ser bastante retomado agora e estudado. Que já era apreciado na Idade Média, como eu acabei de dizer, mas agora passava a ser lido com outros interesses. Então, desse ponto de vista da magia, amalgamando com essas paradas desses outros textos também. Esse autor, como sabemos, não é o santo convertido por São Paulo em Atenas, e sim um autor neoplatônico tardio. Então notem, né? Apesar de esse já ser um texto que já vinha exercendo sua influência há bastante tempo, na Idade Média, né, ele também é uma falsificação que foi herdada. Né? Esse é um caso mais famoso hoje em dia, né, do pseudo-Dionísio. É por isso que a gente chama de pseudo-Dionísio Areopagita e não de Dionísio Areopagita. Porque ele assina as cartas e os tratados como Dionísio Areopagita. Mas, enfim, existem muitas influências ali muito facilmente identificáveis do neoplatonismo, principalmente do Próculo. Né? Então, enfim, o Próculo, não lembro agora exatamente quando ele nasceu, mas o Plotino nasceu em 204, 205. O Próculo foi influenciado por ele, então pensem nisso, né? Já está pelo menos 300 anos aí atrasada essa doutrina, né? Ou melhor, adiantada. Bom, e também essa falsificação contribuiu para criar o clima especial de que falamos. À luz do que foi dito até agora, podemos passar ao exame do pensamento dos vários humanistas e das diversas tendências e correntes filosóficas humanistas e renascentistas. Então, agora, tendo feito um primeiro vídeo, né, tendo a gente já falado sobre o que é renascimento, renascença, tendo já feito um vídeo falando sobre o que é humanismo, e tendo agora falando sobre essas influências todas que foram trazidas à tona nesse período, a gente finalmente está apto a entrar no pensamento de cada um dos autores do Renascimento. E a gente vai começar a fazer isso no próximo vídeo. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fico feliz de estar voltando a ativar aqui. Deixem um like, considerem apoiar o canal e vamos voltar com tudo aí e ver se a gente termina esse volume 3 ainda neste ano. Todas as vezes em que eu digo algo desse tipo, não dá certo. Mas vamos tentar fazer valer dessa vez. Eu estou no finalzinho da graduação e eu estou acabando as coisas mais trabalhosas agora. Estou acabando a monografia e depois disso vai faltar só o projeto de mestrado, que aí vai ser uma atividade que vai me demandar mais tempo. Mas aí eu já fiz quase todas as matérias, então assim, em termos de demanda da faculdade vai ter pouca coisa. Aí eu vou tentar me antecipar bastante assim, com a história da filosofia do canal, para ver se eu já consigo terminar de gravar tudo esse ano. Vocês não vão terminar de ver tudo esse ano não, mas eu quero pelo menos terminar de gravar tudo esse ano. Enfim, é isso aí, gente. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!